Olá, amigo telespectador, sejam bem-vindos a mais uma edição do Plantão de Notícias, que se inicia hoje com as seguintes manchetes que vocês acompanham a seguir. 2 explosões sacodem Brasília e acende o alerta do Supremo Tribunal Federal. E o STF suspende publicidade de apostas para menores e impõe novas regras. Governo avalia limitar reajuste do salário mínimo para conter gastos. E Magé realiza chamamento para fornecimento da agricultura familiar. E o governo do Rio de Janeiro inicia em Cachoeiras de Macacu a fase final do programa de restauração da Mata Atlântica. Teresópolis, mais uma vez, na rota da caravana da Coca-Cola. E em Guapimirim, o Natal fantástico, a coisa do outro mundo. Essas notícias que vocês acompanham a seguir, ainda com o noticiário mundial e do Brasil. Está no ar o Plantão de Notícias. Bom, vamos iniciar o nosso noticiário com o evento de uma explosão na Praça dos Três Poderes em Brasília. Após o registro das explosões, no intervalo de 20 segundos por volta das 19h30 de quarta-feira. Uma das explosões ocorreu em frente ao Supremo Tribunal Federal, o STF, e outra no estacionamento do anexo 4º da Câmara dos Deputados. O prédio do STF foi completamente evacuado como medida de segurança. Um homem morreu no local. No momento do incidente, ocorriam sessões na Câmara e no Senado, que foram suspensas. A sessão do STF já havia terminado e os ministros e servidores foram retirados em segurança. De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Civil, a vítima da explosão foi identificado como sendo Francisco Vanderlei Luiz, proprietário do veículo que também explodiu no estacionamento entre o STF e o anexo 4º da Câmara dos Deputados. O carro tem a placa do sul do país, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina. Francisco Vanderlei Luiz, conhecido como Tio França, foi candidato a vereador pelo PL nas eleições municipais de 2020 e não se elegeu. Ele teve 98 votos naquela disputa. Em nota, o STF sobre o incidente declarou que 2 fortes estrondos foram ouvidos e os ministros foram retirados do prédio em segurança. Os servidores e colaboradores do edifício sede também foram retirados por medida de cautela. Mais informações sobre as investigações devem aguardar o desenrolar dos fatos. A segurança do Supremo Tribunal Federal colabora com as autoridades policiais do Distrito Federal. O presidente do STF falou por telefone com o presidente da República, com o ex-diretor-geral da Polícia Federal e com a vice-governadora do Distrito Federal, também por mensagens com o governador do Distrito Federal, que está acompanhando a ocorrência e diretamente em contato com a segurança do Supremo Tribunal. Os prédios do Supremo Tribunal passarão por uma varredura completa para verificação de eventuais artefatos na madrugada da manhã desta quinta-feira, dia 14. O expediente foi suspenso até o meio-dia de todos os prédios e a situação será reavaliada ao longo da manhã. A Polícia Federal abriu um inquérito para investigar as explosões, que será enviado ao ministro do Supremo Tribunal, Alexandre de Moraes. Um inquérito sobre o caso também foi aberto pela Polícia Civil do também Distrito Federal. Já que estamos lá no Supremo, o Supremo Tribunal Federal suspendeu a publicidade da EBET dirigidas para crianças e adolescentes. O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal, determinou a suspensão em todo o território nacional de qualquer publicidade de jogos de apostas online e cota fixa de bets dirigida a crianças e os adolescentes. Ele também estabeleceu a adoção de medidas restritivas para impedir o uso de recursos de programas assistenciais, como Bolsa Família e benefício de prestação continuada nesses jogos.
A decisão do ministro Luiz Fux foi tomada após 2 dias de audiências públicas sobre a ação de inconstitucionalidade movida pela Confederação Nacional do Comércio, Bens, Serviços e Turismo e pelo Partido Solidariedade contra as leis que regulamentam as bets no país. Relator do processo, o ministro determinou que o Ministério da Fazenda implemente medidas imediatas que impeçam o uso de recursos de programas sociais, como Bolsa Família e o benefício de prestação continuada em apostas online, e também proíbe a publicidade e propaganda destinadas às crianças e adolescentes. A decisão monocrática será submetida à aprovação do plenário virtual, em sessão marcada para amanhã. Qual era o problema? E agora a decisão do Supremo resolve. É que a lei aprovada no Congresso colocava um prazo de 6 meses para entrar em vigor. Só ia entrar em vigor em 2025. E agora, com a decisão, nós temos condições de antecipar e adotar providências imediatas. A Associação Nacional de Jogos e Loterias apoiou a liminar e afirmou que é de interesse do mercado e das associadas a regulamentação do setor, e a medida do ministro Fux é um importante avanço. E a outra notícia vem do Planalto. O salário mínimo de 2025 pode ter redução após o governo acenar com corte de gastos. O governo federal intensificou as negociações para conter os gastos públicos e está considerando limitar o reajuste de salário mínimo como parte do pacote de medidas. Acompanhe. A ideia discutida pelo governo prevê a aplicação das regras do arcabouço fiscal à política de remuneração do salário mínimo. Hoje, o reajuste do mínimo acontece com base na inflação mais o crescimento da economia. Se for seguir o arcabouço, o reajuste ficaria limitado a 2,5% mais a inflação. Para 2025, caso a mudança seja efetivada, a estimativa aponta uma redução de R$ 15 no novo valor do salário mínimo. O ministro da Fazenda confirmou que a ideia do pacote de equilíbrio fiscal é colocar todos os gastos no mesmo conceito do arcabouço. Durante a tarde, Fernando Haddad discutiu as medidas com o presidente da Câmara, Arthur Lira. Pela dinâmica das despesas, se nós não conseguimos colocar cada rubrica dentro da mesma lógica, fica difícil sustentar o arcabouço no tempo. Não estamos falando de 25 e 26. 25 o orçamento já está no Congresso Nacional. 26 é um ano a mais. Eu acredito que não é com isso que o mercado, por exemplo, a sociedade estejam preocupados. Não estão preocupados em concluir o mandato cumprindo o arcabouço. Nós estamos preocupados em regras sustentáveis para fazer com que ele tenha uma vigência longa e cumpra o seu objetivo, né, de alcançar o equilíbrio fiscal. Pela manhã, o presidente Lula se reuniu com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Também participaram o ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, o advogado-geral da União, Jorge Messias, além dos senadores Otto Alencar, do PSD da Bahia, e Davi Alcolumbre, do União Brasil do Amapá. Durante um evento com empresários nesta quarta, Pacheco criticou a vinculação de despesas obrigatórias, como as de educação e saúde, ao salário mínimo. Uma vinculação de crescimento de despesas obrigatórias ao salário mínimo, o que, numa política que nós pretendemos empreender de valorização do salário mínimo para que se possa valorizar a força de trabalho individual de um cidadão trabalhador, especialmente de baixa renda, que possa ter um poder de compra a partir do salário mínimo, essa lógica de buscar valorizar o salário mínimo, que é absolutamente fundamental para o país, ela não pode, ao mesmo tempo, vincular o crescimento de despesas obrigatórias, quando, na verdade, o que se exige para o Estado brasileiro é que despesas com saúde, com educação, se possa fazer mais com menos. Lula também esteve com o ministro da Defesa, José Múcio. O Planalto deve incluir os militares nas medidas de contenção de gastos. O assunto já tinha sido discutido com Múcio e foi apresentado agora aos comandantes das forças. Bom, uma notícia divulgada largamente pelos veículos de comunicação evidenciam o que todo trabalhador já sabia. No final, quem paga a conta são os próprios trabalhadores. Os políticos promovem a gastança e o ônus fica para o trabalhador. E a Defesa Civil emite comunicado para Rio das Ostras. Adriano Pereira, do portal Cidade 24 Horas, traz os detalhes da notícia.
Nós voltamos a falar das chuvas que atingem a região nesta quarta-feira. Em Rio das Ostras, a Defesa Civil comunicou que, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, existe um alerta de chuvas moderadas a intensas a partir desta quarta-feira, que deve se estender para os próximos dias. Neste momento chove bem fraco aqui na cidade de Rio das Ostras. As chuvas podem chegar a 100 milímetros ao dia e os ventos entre 60 e 100 km por hora, de acordo com a Defesa Civil. A Defesa Civil alerta que, em caso de rajadas de vento, a população não deve se abrigar debaixo de árvores, pois há leve risco de quedas e descargas elétricas, e não estacionar veículos próximos às placas de propaganda. O uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada também deve ser evitado, de acordo aí com a Defesa Civil. Moradores estão encaminhando fotos e vídeos à nossa redação, mostrando ruas alagadas por toda a cidade de Rio das Ostras. Até o momento, nenhum registro de desabrigado ou desalojado na cidade de Rio das Ostras. Em caso de emergência, acione a Defesa Civil por meio dos números 199 ou 22 2760 8394. Magé realiza o chamamento para fornecimento da agricultura familiar. Dilma Becker traz os detalhes. A Prefeitura de Magé, através da Secretaria Municipal de Educação, divulga edital de chamamento público para aquisição de gêneros alimentícios oriundos da agricultura familiar. O chamamento visa o abastecimento para fazer parte da alimentação escolar das unidades escolares municipais e conveniadas do município de Magé, em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar, Lei Federal número 11.947, de 16 de junho de 2009, pelo período de 12 meses a partir da data da assinatura. Os envelopes com a documentação necessária deverão ser entregues até o dia 12 de dezembro às 16 horas, na Superintendência de Licitações e Contratos, localizada na Avenida Roncador, número 125, Parque Azul. Segundo o edital para participação da chamada pública, o interessado deverá apresentar requerimento, anexo 1º, instruído com os documentos de habilitação, e sua proposta de venda em envelopes distintos lacrados não transparentes, identificados respectivamente como de número 1 e número 2. Já a sessão pública será realizada no dia 19 de dezembro às 9 horas, também na Superintendência de Licitações e Contratos. O edital com especificações do referido chamamento público encontra-se à disposição dos interessados na Superintendência de Licitações e Contratos, de 10 horas às 16 horas, diariamente, exceto aos sábados, domingos e feriados. A Superintendência de Licitações e Contratos está localizada na Avenida Roncador, número 125, no Parque Azul, ou através do e-mail licitação.duvidas@magé.rj.gov.br, mediante apresentação do carimbo do CNPJ para DAP, grupos formais. Assim como o edital, todo o kit documentos estão disponíveis no site oficial magé.rj.gov.br no menu Transparência Licitações, Chamamentos Públicos. Governo do Rio de Janeiro inicia em Cachoeiras de Macacu a fase final do programa de restauração da Mata Atlântica. Rodrigo Amorim traz para a gente as atualizações do acontecimento em Cachoeiro de Macacu. Às vésperas do encontro do G20, que reúne os líderes das principais economias do mundo para debater temas ambientais e sociais, o governo do estado deu início, em Cachoeiras de Macacu, à fase final do maior programa de reflorestamento do estado do Rio, que vai promover o plantio de mais de 330 mil mudas de espécies nativas da Mata Atlântica. A nova fase do programa foi iniciada pelo secretário do Ambiente e Sustentabilidade, Bernardo Rossi, que plantou uma muda de pau-brasil em uma área de preservação municipal. Estamos avançando significativamente na recuperação das nossas florestas e do nosso ambiente. Reduzimos o desmatamento, estamos pautando nossas ações de acordo com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS, da ONU. Investimos em tecnologia, nos nossos técnicos e nos projetos que levam o Estado para o lugar de vanguarda e de pioneirismo de onde nunca deveria ter saído, avaliou o governador Cláudio Castro. O plantio faz parte do Floresta do Amanhã, um dos maiores programas de reflorestamento da mata nativa e que tem a missão de chegar a 40% da sua área original. Para 2025, está programado um financiamento de 13,8 milhões de reais, em parceria com o BNDES, para o plantio de 1.000 hectares,
área 5 vezes maior do que a que recebeu mudas este ano. O Floresta do Amanhã também contou com a restauração agroflorestal de 15 hectares de sistemas em propriedades rurais e implantação dos viveiros. O programa realizou ainda capacitações para coleta de sementes, produção de mudas e capacitação de jovens, mulheres e agricultores. A nova etapa do programa vai beneficiar as regiões que compõem as bacias hidrográficas do Guandu, da Baía de Guanabara, dos Lagos, de São João da Barra, Macaé e de Rio das Ostras. Bom, com a aproximação aí, de meados de novembro, daqui a pouquinho, Natal, e as cidades aqui da região serrana e região já começam os preparativos. Em Teresópolis, mais uma vez, a rota da caravana da Coca-Cola acontece na cidade. Dilma, conta pra gente como será. Esperada por muitos, a caravana iluminada da Coca-Cola já tem data marcada para passar pelo nosso município. No dia 29 de novembro, a partir das 16 horas, a atração de sucesso irá realizar seu trajeto pelas principais ruas e avenidas de Teresópolis. Em Petrópolis ela passará no mesmo dia, com a comitiva festiva tendo início às 20h30. Os desfiles natalinos fazem parte da campanha de Natal da Coca-Cola 2024. Desperte o Papai Noel que há em você, levando a magia do Natal para diversos municípios do país em 58 dias. A atração conta com 5 caminhões VW Meteor, possuindo cenários iluminados e decorados para transmitir o espírito natalino e encantar o público por onde passa. A marca também promove ações que envolvem a sustentabilidade, utilizando placas de energia solar, compensações de carbono e materiais recicláveis nos veículos. O ponto inicial será no Soberbo, na Avenida Rotariana, em seguida ela vai passar pela Avenida Oliveira Botelho, Avenida Alberto Torres, Avenida Feliciano Sodré, Avenida Lúcio Meira, Avenida Delfim Moreira, Rua Tenente Luiz Meireles, Rua Filioterpe, Rua Amapá, Rua Tietê e finalizará na Praça Higino da Silveira. Importante destacar que as rotas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Já em Guapimirim, a prefeita da cidade, Marina Rocha, não poupou esforços para fazer e trazer de volta o fantástico Natal de Guapimirim, que terá pista de patinação no gelo e promete atrair turistas de todo o estado. O evento acontece de 25 de novembro de 2024 a 6 de janeiro de 2025. Guapimirim se transformará na cidade mais encantada do Rio de Janeiro. O Fantástico Natal de Guapi, promovido pela Prefeitura Municipal por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, é um evento que contará com um investimento de cerca de 11 milhões, proporcionando a moradores e turistas uma experiência mágica inesquecível. Acompanhe as atrações. Quem traz para a gente os detalhes é Dilma Beck. A principal atração será a Praça do Papai Noel, onde os visitantes poderão viver uma verdadeira imersão na fantasia natalina. O público terá a oportunidade de tirar fotos com o Bom Velhinho e outros personagens em áreas decoradas e instagramáveis. A tradicional árvore de Natal também marcará presença com mais de 30 metros de altura, iluminada por um show de luzes e música em momentos especiais. Além disso, o espaço contará com uma praça de alimentação, onde será possível apreciar o melhor da gastronomia local. Patinação no gelo promete ser a grande atração. Uma das principais atrações será a pista de patinação no gelo, que promete encantar o público. Com capacidade para até 80 pessoas simultaneamente, a pista funcionará de terça a domingo, das 18 horas à meia-noite. Outras opções de diversão incluem a tirolesa, o tobogã do Noel, shows musicais, espetáculos teatrais e uma grande queima de fogos luminosos na noite de abertura. A entrada é gratuita e a classificação é livre. As atividades recreativas estão sujeitas à lotação. O Fantástico Natal de Guapi, o maior Natal gratuito do estado do Rio de Janeiro. Estamos aqui na Cotia, aonde, daqui uns dias, toda essa área vai se transformar na Praça do Papai Noel. Vai ter árvore de Natal com show de luzes, áreas instagramáveis, tirolesa, tobogã do Noel, atrações musicais e uma grande novidade: uma
pista de patinação no gelo. Isso mesmo, Natalício. E vai ser para todo mundo. Certamente, esse Natal ficará na memória de cada um que vier a Guapimirim viver essa experiência. O nosso Natal será o Natal da inclusão. Por isso, preparamos com muito carinho a Hora Azul para todas as pessoas atípicas. Elas terão atendimento prioritário, carinho e conforto para toda a família. E junto com a Hora Azul, também teremos a sala sensorial, porque se alguma dessas pessoas se desregular, ali terá todo o atendimento necessário e conforto, carinho, profissionais para estar atendendo essas pessoas. Então já coloca na sua agenda, porque o nosso Natal só vai se findar no dia 6 de janeiro de 2025. Eu espero você e toda a sua família para celebrar a magia do Natal com todos nós guapimirienses. Fantástico Natal de Guapi, criando memórias e alegrando a nossa gente. E nós vamos agora à previsão do tempo às vésperas do feriado. Vocês acompanham o noticiário do clima com o Clima Tempo. Véspera de feriado nesta quinta-feira, ainda com risco de temporal no interior do país. As instabilidades continuam em decorrência desse corredor de umidade. A frente fria segue estacionária na altura do Rio, Espírito Santo e Minas, ainda reforçando essas nuvens carregadas. A umidade continua alta. E o alerta para alguns estados do Sudeste, como Espírito Santo e Minas Gerais, ainda é mantido praticamente até o final do dia. A chuva mais forte vai se concentrar no interior do país. Belo Horizonte fica em atenção ao longo do dia, já Vitória fica no risco de temporal e no Grande Rio o tempo fica mais nublado, com chuva fraca a moderada. Mas entre Serra, noroeste do estado e áreas do norte do Rio de Janeiro, podemos ter a chuva mais forte concentrada entre manhã e início da tarde. Em Macaé, no Rio de Janeiro, a quinta-feira vai ser marcada por um tempo mais nublado. Tem chance para garoa e a máxima não deve passar dos 25 graus. Maurício Aragão traz pra gente agora a atualização do esporte pela 33ª rodada que aconteceu no Maracanã entre Flamengo 0 e Atlético Mineiro também 0. Fala pra gente, Maurício. Jogo isolado fechou a rodada do Campeonato Brasileiro e reuniu novamente no Maracanã as equipes do Flamengo e do Atlético Mineiro, que decidiram nas últimas semanas o título da Copa do Brasil, que ficou com o rubro-negro carioca. Com o Maracanã recebendo mais de 50 mil pagantes e com um clima de festa ainda pela conquista da Copa do Brasil, o Flamengo foi superior ao Atlético na maior parte do tempo, especialmente na primeira etapa, onde esbarrou nas boas defesas do goleiro Everson. No segundo tempo, o Atlético equilibrou um pouco mais a partida e até também criou oportunidades. Mas o 0-0 saiu com um gosto mais amargo para o Flamengo do que para o Galo, pelo total da atuação das duas equipes. O Flamengo não se aproxima da liderança da competição e vê mais distante a possibilidade de ainda brigar pelo Campeonato Brasileiro, embora matematicamente seja possível, e o Atlético Mineiro segue hoje fora da zona de classificação para a Libertadores. Precisa conquistar a Libertadores desse ano para garantir uma vaga já na fase de grupos no ano que vem. Um jogo bem disputado e que teve Gabigol, o Gabriel Barbosa, na arquibancada, ou melhor, na tribuna de honra, né, assistindo o jogo como torcedor, depois do seu afastamento, pelo menos nessa partida, em virtude das declarações que deu logo após a conquista da Copa do Brasil sobre o seu encerramento do vínculo com o Flamengo. E assim nós vamos terminando mais uma edição do Plantão de Notícias, agradecendo a você, amigo telespectador e assinante, que nos acompanham no nosso noticiário, marcando na nossa agenda o nosso próximo encontro com as notícias do Brasil e do mundo. Muito obrigado e até a próxima edição.
A Ouvidoria Geral do Sistema Único de Saúde, OuviSUS, tem a função de ouvir, acolher, analisar e direcionar as manifestações dos usuários do SUS em todo o Brasil. Mas como funciona o ciclo da manifestação? Com o registro da manifestação, é feita análise do conteúdo e, assim, o encaminhamento para a área responsável. Após esse processo, é realizada a resposta ao usuário. Lembre-se, você pode sempre acompanhar o andamento da sua manifestação, pois no registro você receberá um número de protocolo e a chave de acesso. Mas e quanto ao prazo? O prazo de atendimento à manifestação é de até 30 dias, podendo ser prorrogado por mais 30 dias mediante justificativa. E não se preocupe, a OuviSUS garante confidencialidade e segurança dos conteúdos das suas manifestações. Registre agora sua manifestação. OuviSUS pelo 136, internet, Fala BR ou Sistema Ouvidor SUS, presencial ou carta, Ministério da Saúde Bloco G, chatbot e WhatsApp. Sua contribuição é muito importante para o SUS. Campanha Mundial de Combate à Poliomielite. Paralisia infantil e poliomielite são a mesma coisa, e a única forma de prevenção dessa doença é a vacinação. Todas as crianças menores de 5 anos podem receber a vacina contra a polio em qualquer unidade básica de saúde. A vacina é segura, eficaz e de graça. Nossas crianças merecem um futuro sem polio. Uma ação Rotary, INE, Fiocruz. A vida é pra quem sabe viver. Procure aprender. Percebeu que Magé está bem iluminada, né? Tá de noite e parece que tá de dia. Só aqui no Parque Linear do canal já foram instalados mais de 30 lâmpadas de LED. Mas não é só isso não. Vem comigo que eu te explico. E quando menos esperar, clareou. A iluminação ficou boa, dá pra jogar um fute-mesa, jogar alta, fazer uma caminhada. Melhorou bastante aqui na comunidade do canal. Tô gostando bastante. Tá bem parecido como se fosse o dia. A qualidade tá bem legal. Recomendo a todos que venham para conhecer, para prestigiar Pau Grande. Aqui em Magé já foram mais de 1.200 pontos de LEDs espalhados por todo o município. É mais segurança, economia e sustentabilidade para o povo. Ajuda as crianças, os comerciantes e todos os moradores. Magé, nossa cidade, nossa casa. Consultar protocolos é muito fácil com o Garrinchinha. Digite ou fale a mensagem protocolo. O Garrinchinha precisa saber se é para você, cidadão, CPF, ou contribuinte, CNPJ. Nesse caso, é com o CPF. Na sequência, informe o número e ano do protocolo, de acordo com o exemplo. Aguarde o Garrinchinha baixar o protocolo solicitado. Pronto! Mais um documento emitido com sucesso. Prefeitura de Magé, governando com amor. Uma em cada 4 meninas não tem um absorvente à mão quando menstruam. A ausência de absorventes, além de provocar uma perda de confiança e autoestima nas mulheres, provoca ainda grandes riscos para a saúde de quem precisa buscar alternativas para lidar com a situação. A evasão escolar de adolescentes em período menstrual é um importante sinal de que o tema deve ter notoriedade pública. Por isso, a Prefeitura de Magé, através da Secretaria de Assistência Social, contribui para diminuir os impactos da pobreza menstrual em nossa cidade, com a inclusão de absorventes nas 3.000 cestas básicas destinadas a famílias de extrema vulnerabilidade. Prefeitura de Magé, governando com amor.